antecipar, né? O que é antecipar? Porque, pelo que eu entendi da tua fala, o desenvolvimento do ser, ele acompanha o desenvolvimento da sexualidade. Nós não somos, né, criança hoje e amanhã temos sexualidade. Não, a criança ela tem a sua sexualidade até a velhice, a mesma sexualidade. A resposta é muito simples. Quando as pessoas falam em antecipar, elas estão pensando na sexualidade adulta. E a sexualidade adulta não tem que ser antecipada. A sexualidade é adulta. A criança deve viver a sexualidade atual, adequada à sua etapa. Mas o falar em sexualidade, será que não fomenta uma antecipação de fase? Não. O fato, o psiquismo humano, no psiquismo humano, o fato de nós não falarmos sobre determinadas coisas não fazem com que essas coisas desapareçam da nossa cabeça. Por isso existe o inconsciente. Se nós temos um mecanismo, por definição, para as pessoas nos entenderem em casa como é que funciona. Se nós temos um psiquismo humano, onde um mecanismo de defesa, especificamente falando, que é a repressão, que retira da consciência determinados conteúdos e coloca para dentro do inconsciente, e faz isso com muita intensidade e força ao longo de toda a vida, e tudo aquilo que secundariamente for associado com essa primeira repressão também for secundariamente reprimido e colocado no inconsciente, o fato de estar no inconsciente não quer dizer que isso não exista. Existe, está no inconsciente, tu só não enxerga. É como tu teres um ladrão dentro de casa numa peça escura. O fato de ele estar numa peça escura faz com que ele não exista? Não, ele existe, está dentro de casa. Então, é muito mais interessante, do ponto de vista estratégico e organizacional, tu ligares a luz e te deparares com um ladrão do que fazer de conta que ele não existe e ele conviver contigo a vida toda. Então, a coisa de colocar a cabeça no buraco, como o avestruz, e expor uma parte do corpo que te deixa totalmente à mercê do outro e do próprio psiquismo, não é uma boa estratégia. É uma estratégia que nós usamos historicamente, mas é doentia. Então, levantar a repressão é muito importante, porque permite que tu penses, olhes e detectes coisas que estão dentro da tua cabeça e da cabeça das pessoas que estão na tua volta. E no intervalo tu fazias referência, menção a isso, as pessoas têm uma ideia de que se nós levantarmos a repressão, voltamos ao primitivismo. Aí o pai vai transar com a filha, o filho vai transar com a mãe, e vai ser um primitivismo atroz. Voltamos à idade anterior ao início da civilização. Não é verdade cientificamente. Por quê? Por mais que nós levantemos a repressão, sempre mexemos num mínimo com respeito ao total da repressão. Tanto é assim que quando nós estamos no consultório e trabalhamos com nossos pacientes e nos esforçamos muito, entre outras coisas, para levantar a repressão, para que esses conteúdos venham e a gente possa falar sobre essas coisas que as pessoas não falam, em termos gerais, ninguém se transtorna com isso. Só se transtorna quem está no mau tratamento. Essa ideia que as pessoas têm de que uma pessoa tratada se separa, ou que uma mulher tratada se vulgariza, ou que um homem tratado vai transar com todas as mulheres da face da terra, é absolutamente equivocada, errônea. E quando acontece, de fato em alguns casos acontece, é porque o tratamento é horroroso. A pessoa que está lidando com isso não está habilitada tecnicamente para fazer. Um bom tratamento analítico é aquele que integra, que junta, que leva a pessoa a pensar, levantando a repressão naquilo que ela não pode fazer em condições normais e justamente por poder pensar, se organizar de uma forma mais efetiva, mais organizada, que ela se integre, que ela se junte, que ela consiga resolver, tirar as inibições que não permitem que ela esteja melhor com o outro, melhor na sua profissão, melhor com o seu corpo e assim sucessivamente. Então, quanto mais nós levantarmos a repressão, mais nós oferecemos elementos para que as pessoas possam pensar sobre a sua vida. Mas por mais que nós façamos isso, é um mínimo comparado com o que a história da humanidade já fez e cada um tem dentro de nós. Quando nós chegamos, é muito tarde. Mas é o suficiente para fazer a pessoa viver bem. Mas jamais voltaríamos a esse primitivismo caótico da falta de ordem. Ao contrário, as pessoas que se tratam são as que mais ordem têm. Então, o fato de levantar a repressão não estabelece o caos psíquico. Sim, mas tem muitas pessoas que radicalizam a repressão porque até evitam pensar naquilo, né? Porque é um mecanismo de defesa. É uma forma de defesa. Então, mas defesa para quem? Defesa para quem? O psiquismo humano ele não foi organizado da melhor maneira possível. Ele é um órgão como qualquer outro, digamos assim, se nós pensássemos anatomicamente. É como o coração, como o rim, como o fígado, que tem vantagens e desvantagens. O acaso fez com que o psiquismo humano se formasse dessa maneira como nós temos hoje.
E o fato de nós termos esse acaso não quer dizer que ele seja da melhor maneira possível. O psiquismo é o que deu para ser, através das mutações que foram passando de geração em geração. A repressão é um exemplo disso. A repressão é um mecanismo que provoca alívio para uma parte do psiquismo, mas causa um prejuízo enorme para a pessoa por outro lado. Por exemplo, com respeito ao prazer. A repressão tira o prazer das pessoas. As pessoas muito reprimidas são pessoas que se vestem escuro, que falam pouco, que não dão risada, que comem pouco, que são magros, exageradamente magros, que não bebem nunca, que não têm prazer nunca, que não se proibido ter prazer. É proibido ter prazer. É a característica fundamental da repressão. Em contrapartida, o indivíduo não se enfrenta com os problemas da vida, com as coisas da vida. Se ele não pode ter prazer, ele não precisa ter mulher, não precisa ter homem. Se tem, ele não precisa resolver nada, ele só dorme, ele trabalha, ganha dinheiro, mas não pode gastar, porque se gastar vai provocar prazer, vai comprar um carro, vai comprar uma casa, vai viajar, vai dar para um filho. Mas isso aí no mundo ocidental, e eu acho que o mundo fundamentalista é comum, né, Newton? Quando tu tens dificuldades de entender ou falar, tu deixa que alguém domine aquilo ali. E é o caminho mais fácil para algum ditador se instalar e dizer para ti o que tu tem que fazer e o que tu não tem que fazer. Então, por que as pessoas, os deputados que estão ligados à bancada religiosa, estão legislando sobre a sexualidade? São as últimas pessoas na face da Terra que tinham que falar de sexualidade, porque são de uma repressão atroz. E são exatamente os que estão legislando. Por quê? Porque são muito repressores. Eles desautorizam as pessoas a pensarem sobre isso e ficam um espaço enorme para eles pensarem. São as últimas pessoas da face da Terra que deveriam falar disso. Não tem preparo nenhum. Daria para dizer assim, claro, e não atingindo, mas abordando, né? A pessoa, quando ela se define muito religiosa, no fim das contas ela tem alguma dificuldade também na questão sexual? Digamos assim, vamos separar, não necessariamente. O indivíduo pode ter sua fé e ser legal e curtir a sua fé e poder entrar num processo de meditação e se examinar as relações e tudo mais, e eu estou associando fé com isso. E o indivíduo pode, junto a isso, ter uma repressão enorme. Mas uma pessoa pode ter sua fé, ter sua crença. E não ter problema, não pode ser um mas ela vai ter que ter o cuidado de separar uma coisa da outra. Normalmente as pessoas muito religiosas são muito reprimidas, normalmente, mas não é uma condição sine qua non. Tem pessoas que podem e devem, eu acho que todo mundo deveria fazer isso, separar a religião da repressão e poder ter a sua fé, a sua crença. Porque a religiosidade lida com a sexualidade de uma maneira bastante repressiva, de uma forma geral. Então, qualquer livro religioso ele coloca alguma coisa em cima da sexualidade, né, Newton? Porque tem que ver com prazer. O prazer, se tu observares... É proibido ter prazer. Os religiosos de carteirinha, todos eles não têm prazer. O prazer é proibido. Até a gente tem que cuidar desse tema, porque já ouvi, né, de pessoas dizerem que nós dois aqui somos anti-religião. Não é. Acho que a religião é tão boa, né, Newton? Tinha uma professora de religião de um colégio que meus filhos frequentaram, que diziam que eu, minha mulher e meus filhos não prestávamos por causa disso. Meus filhos entravam na dança, né? Por sorte, meus filhos estão muito bem encaminhados na vida, todos os dois. Agora, a questão toda, a religião é importante, para muitas coisas é importante, mas como repressiva, né? As pessoas não gostam de ser questionadas, nós despertamos ansiedade. Quando tu desperta ansiedade falando sobre coisas que são conflitivas para as pessoas, a ansiedade faz com que o indivíduo reaja com violência, muitas vezes tentando te apagar, te abafar, te tirar da frente, para que ela tenha um espaço, para que seja mais cômodo. O ser humano tem uma tendência histórica de deformar as pessoas que estão ao redor para que o indivíduo não tenha que mudar. Então, se eu tenho um determinado conflito sobre determinada coisa e não posso falar porque me desperta uma ansiedade horrorosa e essa ansiedade faz com que eu fique violento como resposta interna minha, essa violência vai fazer com que eu cale as pessoas que estão na minha volta, para que eu fique numa zona de conforto. Então, em vez covardemente, porque o psiquismo é covarde, e essas pessoas muito mais ainda que qualquer outra, covardemente o indivíduo tende a calar os outros para que ele não tenha que se enfrentar com as suas fraquezas. Então, o fato de nós falarmos sobre a sexualidade não quer dizer que nós tenhamos que estimularmos ou sermos todo mundo caótico, primitivos e tudo mais. Se nós analisarmos, eu acho, os ditadores, a maior parte deles eram covardes. Sim, né? Tem que ser, eles obrigado. Só eram
fortes porque tinham um aparato Assim é. de baioneta Assim por trás. Porque Tanto é que- eles, como eles, né? Tanto é que todos eles tinham uma vida caótica. Uma vida Talvez caótica. até seria interessante um dia a gente tentar ler a conduta, né, de cada um grande general, né, e os seus medos, embora alguns generais foram muito sanguinários, né? Eu não Bom, sei mas é se uma eles forma de eram bot- é uma generais ou eles eram assassinos. Bom, né? mas era uma forma de se... Agora temos o da Bósnia ali, o exemplo, né? Que essa semana saiu aí, que já estava em julgamento há 16 anos. A forma que o indivíduo tem de calar o outro pode ir desde da racionalização das teorias e doutrinas e tudo mais, até a imposição física, evidentemente, cara, mandando matar, Não, perseguindo. muitos generais, muitos assassinos se fantasiaram de generais, Sim, né, sim. para poder exercer a sua atividade como, né, mais profunda. Não eram perversos porque eram generais, porque o fato É de verdade. já eram perversos antes. Eles chegaram a tal porque eles eram perversos. Executaram e mataram pessoas porque eram perversos, não porque eram generais. Obrigado, Newton. Assim nós concluímos o programa. Vem aí o Sérgio Cabral e nós voltamos na próxima semana.